Você poupa, corta os gastos, investe todos os meses religiosamente e quando abre o aplicativo da corretora, dá vontade de chorar. Parece que o seu dinheiro não sai do lugar. Se você tem menos de 100 mil reais investidos hoje, eu preciso te contar uma verdade que nunca ninguém te falou antes. Essa fase que você está é a fase mais ingrata, punitiva e a fase mais lenta na construção de riqueza. Se eu puder amenizar a situação, eu te digo que a culpa não é sua, é algo matemático. Hoje eu vou te provar que os primeiros 100 mil reais é uma tortura de você conseguir juntar. Mas além disso, eu vou te mostrar exatamente o que acontece com o seu dinheiro quando você atinge esse marco tão histórico na vida do investidor. E como que você pode chegar lá na metade do tempo. Eu sei que o começo da vida do investidor é algo cruel, é algo difícil. A gente fica ali na linha da trincheira investindo, parece que o dinheiro não sai do lugar. E não tem nem como eu enfeitar isso para você para dizer que é algo bonito, que é algo prazeroso. É difícil mesmo. Pensando na trajetória da vida do investidor, onde a maioria começa ainda novo, a capacidade de aporte da pessoa que está começando a investir geralmente é muito baixa. Algumas pessoas só conseguem investir R$50, R$100 ou R$300 por mês. Eu falo disso porque comigo, quando eu comecei a investir também era assim, a minha capacidade de aporte era mais baixa e conforme eu fui ganhando mais, a minha capacidade de aporte foi aumentando. Mas lá no começo foi muito difícil. Se eu for considerar, quando eu comecei a investir com R$100, se eu dependesse apenas da rentabilidade, eu levaria 23 anos para me alcançar os meus primeiros 100 mil. Quando a gente começa a investir, a gente vê ali algumas simulações de investimento, só que para a gente parece que não funciona. A gente até acha que os juros compostos não funcionam de verdade. Você investe o mês inteiro e lá no final do mês você vai ver que a sua rentabilidade foi de uns R$15. Pior que é assim mesmo. No começo, os juros compostos eles não têm tanta força. O que vai mais fazer a diferença no seu começo como investidor é a capacidade de aporte. É você controlar o seu orçamento para você investir mais ao invés de buscar mais rentabilidade. Pelo menos no começo. Obviamente, a rentabilidade tem o seu papel fundamental, mas ela vai fazer mais diferença dependendo do tamanho do seu patrimônio. Neste começo, o seu jogo não deve ser a rentabilidade. O seu jogo é de fato a sobrevivência. É poupar e investir cada vez mais e aumentar a sua capacidade de aporte. Porém, quando você atinge os seus primeiros 100 mil reais, você vai rolar aquilo de forma muito mais rápida para você atingir os seus próximos 100 mil, depois mais 100 mil, é muito mais rápido. É a mesma coisa que você pegar um carrinho de montanha-russa, por exemplo, empurrar ele com a mão até o topo. Pô, você vai fazer um esforço do caramba para conseguir levar esse carrinho até o topo. Mas quando ele chega no topo, no caso aqui eu estou falando de você acumular os 100 mil, quando você chega no 100 mil, lembrando aqui do exemplo da montanha-russa, é só você soltar o carrinho, aquele carrinho vai descer com muito mais força e muito mais rápido. Para você atingir uma velocidade maior, é mais fácil ainda. Os seus primeiros 100 mil é a mesma coisa. No começo, você vai ter que fazer um esforço do caramba para atingir os seus primeiros 100 mil reais. Mas quando você chega no topo, aí é muito mais rápido, você ganha muito mais velocidade. E pensando nisso, eu preparei uma planilha para te provar exatamente isso que eu estou te falando. Estou aqui com a minha planilha aberta, então a gente vai fazer algumas simulações. Aqui eu tenho o aporte inicial, que é R$300, depois a gente pode colocar outros valores aqui que a planilha ela vai ajustando. Eu coloquei aqui uma rentabilidade anual de 10%. Obviamente, dá pra gente fazer algumas simulações com 12, geralmente, que eu gosto de fazer, mas 10 eu estou jogando de forma bem conservadora, tá? E aqui a taxa mensal de 0,8%. Não é simplesmente você pegar os 10% e dividir por 12. Tem juros compostos no meio. Então, quando a gente faz a fórmula de juros compostos, o que representaria 10% ao ano seria 0,8% ao mês. Então, se você tiver uma capacidade de aporte de R$300 e conseguir uma rentabilidade de 10% ao ano, perceba que no primeiro mês você investiu os R$300. Porém, o rendimento que você teve foi de R$2,39, ou seja, você termina aquele mês com R$302,39. No segundo mês, você já vai ter os R$302,39, mas você vai investir mais R$300, ou seja, você começa o segundo mês ali com seu aporte de R$300 e você vai ter R$602,39. Sobre esse patrimônio de R$602,39, você vai conseguir aqui uma rentabilidade de R$4,80, ou seja, terminando aquele mês em 607. E assim todos os meses sucessivamente. Você vai tendo aqui no terceiro mês 907, depois 1.212, chegando ali no final do ano com um total de R$3.762,16 e desse patrimônio ganhando R$30 de juros. Perceba que se a gente somar todos os juros que você acumulou no final daquele ano, durante aquele ano inteiro, foi de R$192,16. O que isso representa sobre o valor que você investiu, dos R$300 todos os meses, é de 5%, 5,38%. Aí você pergunta, Gabriel,
mas eu não estou buscando uma rentabilidade aqui de 10%, por que você está me falando que eu só consegui 5,38%? E aqui que vem uma coisa muito interessante que muitos investidores acabam confundindo. É 10% ao ano, mas o dinheiro tem que ter ficado investido por um ano. O único dinheiro que ficou de fato investido por 12 meses foi esses primeiros R$300 aqui, porque ele começou no mês 1 e foi os 12 meses ali investido. Perceba que o aporte aqui, esse dinheiro do mês 12, do mês de dezembro, no caso, ele só ficou investido por um mês. Então, o único que ficou ganhando 10% de fato foi o aporte do primeiro mês. Esse aqui do segundo mês ficou investido por 11 meses, esse aqui por 10 meses. Então perceba que o primeiro dinheiro, ele ficou investido por 12 meses, mas os últimos dinheiros que você investiu, ele não ficou investido por 12 meses, ele ficou investido por menos tempo. Obviamente, se a gente aumentar aqui a taxa para 12%, aqui vai aumentar, mas perceba que por mais que você conseguiu 12% no primeiro aporte, no último aporte foi muito menos. Então quando a gente pega a média aqui de todo o rendimento que você teve, foi de 6,45%. Nós vamos continuar utilizando o mesmo exemplo de 10%. Então perceba que neste momento a rentabilidade ela acaba sendo algo que não é tão importante nesse primeiro momento quando você está em fase de construção de patrimônio. Perceba que o seu aporte nesse momento, se eu colocar aqui R$2.000, perceba que aqui, de juros, teria ganhado 1.281 por conta da rentabilidade, mas você teria R$25.000. Olha a diferença por conta da capacidade de aporte. Perceba que neste começo, a sua rentabilidade não vai fazer tanta diferença, a não ser que o seu patrimônio comece a ficar muito grande, que é o que a gente vai ver agora. Quando a gente vem aqui na planilha do lado que eu criei, também perceba que se a gente usar a mesma simulação, uma capacidade de aporte de R$300 a uma taxa de 10% ao ano, para você chegar no seu primeiro, sair do zero, para chegar nos primeiros R$100.000, você levaria 163 meses, o que equivale a 13 anos e 7 meses. Ou seja, aqui você demorou 163 meses, mas quando você atinge os seus primeiros R$100.000 e vai buscar agora mais R$100.000 para chegar nos R$200.000, agora você não precisa mais de 163 meses. Agora sim os juros compostos vão trabalhar ao seu favor. Neste caso, dos 100 mil até os 200 mil reais, você precisaria só de 68 meses. Praticamente a metade do tempo que você levou para juntar os seus primeiros 100 mil reais. Agora, para conseguir mais 100 mil reais, você levaria 44 meses. Aqui, mais 100 mil reais, 32 meses. 25 meses, 21 meses para chegar nos 600 mil, depois 18 meses para chegar nos 700, 16 meses para chegar no 800, aqui 14 meses para chegar no 900 e só 12 meses, quando vocês têm 900 mil reais para alcançar 1 milhão, ou seja, para conseguir mais 100 mil reais, você precisaria só de 12 meses, ou seja, um ano. Então perceba que a parte mais difícil, quando a gente pega aqui no gráfico, é os primeiros 100 mil reais. E quando a gente considera isso em relação ao tempo, os 100 mil reais, ele equivale a 39% de 1 milhão, ou seja, porque aqui você leva muito mais tempo, depois você precisa de muito menos tempo para conseguir, ou seja, os primeiros 100 mil reais, eles equivalem a 39% de 1 milhão. Quando você atinge os 200 mil reais, equivale a 50% do caminho andado, porque depois é muito mais rápido por conta dos juros compostos. Aqui sim, a rentabilidade que você vai conseguir na sua carteira de investimentos, ela vai fazer muita diferença. Perceba que se eu mudar aqui de 12% para 15%, para chegar nos primeiros 100 mil reais, olha a dificuldade, mas isso levaria 136 meses, mas isso, por conta da rentabilidade, representa 43%, basicamente, do tempo para alcançar os seus primeiros 1 milhão de reais. Para alcançar aqui dos 900 para 1 milhão, você levaria apenas 8 meses por conta da rentabilidade. Se eu deixar aqui em 12, levaria 40% do tempo, mas aqui na simulação de 10, levaria apenas 39% do tempo que você precisaria para juntar esses 1 milhão de reais. Perceba que aqui, se eu mudar a capacidade de aporte, vamos dizer que você vai investir 2 mil reais por mês. Perceba que aqui, neste começo, ele levaria 42 meses para você alcançar os seus primeiros 100 mil reais, que seria 3 anos e 6 meses. Isso representaria 20% do tempo. Então perceba que no começo, como a capacidade do seu aporte, ele é mais importante do que a rentabilidade. Então se você está no começo, se você não tem 100 mil reais investido ainda, foque em aumentar a sua capacidade
de aporte para você alcançar os seus primeiros 100 mil reais, porque depois a mágica dos juros compostos vai te fazer alcançar o seu primeiro milhão muito mais rápido. A grande sacada que eu quero que você entenda é que quando você atinge o grande marco do investidor, que são os seus primeiros 100 mil reais, você já andou praticamente 40% do seu caminho até o seu primeiro 1 milhão de reais. Então o começo realmente é a parte mais difícil, mas depois que você consegue empurrar o carrinho até lá em cima, você vai ganhar muito mais velocidade para alcançar os seus primeiros mais 100 mil reais, os seus primeiros 200 mil, 300 mil e assim por diante até você alcançar o seu primeiro 1 milhão de reais. Então, sabendo disso, como que a gente pode encurtar esse caminho para atingir os seus primeiros 100 mil reais de forma mais rápida? E neste caso, apenas duas coisas importam. O primeiro passo é cortar os gastos, porém, cortar os gastos tem um limite. Tem uma hora que você vai cortar o cafezinho, vai cortar o iFood, vai cortar o delivery e assim por diante, mas perceba que tem hora que você não consegue cortar mais. E é neste momento que, se não tem como reduzir mais os gastos, você vai ter que buscar formas de ganhar mais dinheiro, de fazer uma renda extra, para aumentar essa capacidade de aporte. Essa vai ser a alavanca, essa capacidade de conseguir uma renda extra, vai ser a alavanca que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 100 mil reais muito mais rápido. Talvez você tenha que aprender uma habilidade nova para fazer um serviço, talvez fazer alguns freelances na internet, talvez conseguir hora extra, talvez conseguir passear com alguns pets, você consegue ganhar algumas remunerações por isso, talvez trabalhar no mercado de afiliados, algumas coisas que você vai ter que aprender, se adaptar para aumentar a sua capacidade de aporte. O que eu quero que você entenda é que a rentabilidade, ela importa e importa muito, mas na hora certa. Se você está no começo, está procurando achar a ação que vai explodir, por mais que ela exploda, não vai mudar muito o capital financeiro que você tem. Se você tem 100 reais investido e aquela ação explode 100%, você vai ganhar o quê? Mais 100 reais. Isso não vai mudar a sua vida neste momento. Agora, se o seu aporte, se o seu patrimônio tivesse maior, aí sim iria mudar muito a sua vida financeira. Então foca em aportar e aportar mais. Se você quer parar de bater a cabeça e começar a construir um patrimônio sólido, onde ele investido comece a bancar a sua qualidade de vida, podendo assim viver de renda dos seus investimentos, faz o seguinte, se inscreva nesse canal e ative o sininho porque todas as semanas saem vídeos novos sobre finanças, sobre investimento, sobre orçamento, tudo o que você precisa saber sobre o mundo do dinheiro. Se você quer que eu traga um vídeo para você de conseguir renda extra na internet, meios que você pode conseguir aumentar a sua capacidade de aporte, deixe aqui nos comentários. Se você também quiser essa planilha que eu disponibilize para você, deixe nos comentários que eu trago para vocês no próximo vídeo ou coloco em algum lugar para vocês poderem baixar. Então espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.